Bom, vamos lá então, pessoal. Para quem já me conhece das redes sociais da internet, eu sou o Thiago, sou nutricionista, mas esse canal aqui ele não vai falar especificamente de nutrição. Pode ser que eu aborde um assunto e outro, mas a ideia dele é ser uma coisa mais filosófica, né? Uma coisa sobre vários assuntos. E é algo que eu já sentia necessidade de fazer há algum tempo, porque quando tu tá numa. Já entrando no nosso assunto, né, de cara, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da rede social, assim, como ela afeta os nossos comportamentos, né? Então, assim, por que que eu resolvi fazer outro canal? Eu sempre no Instagram ali, eu costumava mesclar assuntos de nutrição, assuntos da minha vida, outras coisas, e com o passar do tempo, o algoritmo ele foi se tornando algo tão forte que ele obriga a gente a decidir o que a gente vai postar. Então, por exemplo, se eu faço um post ali de humor, falando uma coisa ali engraçada, um meme, ele entrega para todo mundo dá like, todo mundo curte. Aí se eu faço um post falando sobre um assunto mais sério, explicando alguma coisa, esse post não é entregue. Meia dúzia de pessoas vê, meia dúzia dá like. E aí o que que acontece? Tu começa a perceber que o algoritmo te fala, pô, Thiago, quando tu faz meme ali é o que funciona. Agora, se tu quer falar um assunto sério, não vai entregar para muita gente. Então, a rede social meio que decide o que tu vai fazer. Então, às vezes tu pensa, pô, vou postar uma foto minha e da minha esposa num momento legal ali, e tu já não posta, né? Ela acaba moldando o que tu vai postar e acaba deixando todo mundo igual. Ela acaba, de certa forma, criando um molde para as pessoas e acaba não deixando a gente buscar ou pensar sobre outros assuntos que poderiam ser interessantes pra gente. Ela entrega só o que tu gosta e tu fica preso naquilo, né, naquele loop. Então, a gente percebe que, de certa forma, a rede social ela emburrece a gente justamente porque ela foca numa coisa só e não permite que o ser humano diversifique o conhecimento e diversifique os gostos dele, né? Te coloca numa caixinha. Então, por exemplo, no meu Instagram profissional de nutricionista, eu só posso ser o Thiago nutricionista. Se eu falar sobre outro assunto, tá errado. Não vão entregar, não vai funcionar. E aí, quando tu começa a tentar mesclar, o Instagram, de certa forma, ele te boicota e ele não te entrega mais, então tu acaba perdendo alcance, consequentemente afeta na parte monetária, porque hoje o Instagram é uma vitrine, né? Então, a rede social, ela limita o nosso conhecimento e limita a pessoa. Então, eu já me peguei diversas vezes vendo como que eu vou produzir um conteúdo, né? Eu pensando, pô, o que que tá em alta? O que que as pessoas estão fazendo? Como é que eu posso fazer esse conteúdo? E aí eu deixava de fazer conteúdos que para mim faziam sentido somente porque eu tinha que fazer no formato que entregar, no formato que dá alcance, e às vezes o conteúdo de valor é esse que a gente vai falando, vai divagando, né? Eu percebo muito assim, que nem, por exemplo, quando eu estou na terapia, porque que na terapia eu consigo falar sobre assuntos mais profundos, né? E não necessariamente assuntos pessoais, mas é justamente porque eu faço essa divagação, assim, fico olhando pro nada e conversando e buscando coisas na minha cabeça, sabe? E na rede social não, na rede social tu tem que fazer pá, 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 entregar o que tá ali. Então isso acaba limitando a forma como tu vai entregar, acaba limitando o tempo de como tu vai entregar, e as pessoas começam a emburrecer, e aí meia dúzia de idiota começa a fazer conteúdo falando merda e acaba entregando, acaba chegando em pessoas que entendem, pô, esse cara aqui tá entregando, tá ganhando muito seguidor, tá ganhando muito like, as pessoas concordam com ele. E se lá no fundo tu concorda um pouquinho com aquela idiotice, tu vai curtir, tu vai começar a dar hype pra esse cara, que na verdade ele pode ser um baita de um idiota, né? Eu tava vendo uma discussão esses dias que se tu olhar as TVs, por exemplo, os filmes, todos eles têm classificação etária, né? E aí tu vai olhar a internet não tem classificação etária. Tu entra ali e as pessoas falam o que quiser. Então, muitas vezes tu pode estar ouvindo um psicopata, um maluco, e o conteúdo dele tá chegando pro teu filho, pra tua filha, pra uma criança, pra uma pessoa que não tem o discernimento de entender o que que tá acontecendo.
Isso é muito perigoso, né? Quem é que regula a internet? Quem é que regula o que é legal, o que não é? Então, o algoritmo muitas vezes ele entrega algo que não deveria entregar para várias pessoas porque não tem essa classificação, não tem esse filtro. E isso acaba adoecendo a sociedade porque a gente começa a enxergar só um lado da coisa e começa a entrar num viés de confirmação da nossa própria idiotice. E aí, quando alguém pensa de outra forma, a gente fica lateralizado e fica brigando nesse vai e vem, nesse A e B, e não consegue enxergar que na verdade, existe um círculo de ideias, várias coisas. Então, essa questão de polarização das coisas também está muito ligada à rede social, a forma como as coisas são entregues hoje, como as coisas são são consumidas hoje, né? E produzidas também. Então, os produtores eles acabam sendo moldados a produzir de uma certa forma e as pessoas acabam sendo moldadas a consumir de uma certa forma. E isso acaba adoecendo as pessoas muito por questão de tu enxergar o status da Virgínia, o status do fulano que tem uma Porsche, e parece que todo mundo tem aquilo, porque só entrega aquilo. E aí tu começa a entrar numa bad, tu começa a se sentir mal, porque todo mundo tem uma coisa e tu não tem. E aí, na verdade, não é assim. Na verdade, a vida de todo mundo tem problema. Só que para uma pessoa que está em formação da cabeça, que não tem o discernimento de entender o que, que é aquilo de verdade, ela acaba se afundando. Então, as redes sociais acabam sendo um grande perigo, assim, justamente porque um conteúdo que deveria ser entregue para uma pauta específica de pessoas acaba sendo entregue para todo mundo. É que nem tu pensar, por exemplo, assim, uh, trazendo um exemplo abstrato, assim, abstraindo a ideia, na verdade, né? Imagina um curso de inglês. Tu começa no módulo iniciante, e aí depois tu tem o módulo intermediário, tu tem o módulo avançado. Se tu pegar a pessoa que é do iniciante e tentar dar um conteúdo do avançado, ela não vai entender, ou ela vai entender errado. E aí ela começa a repassar aquilo de uma forma errada e achar que aquilo ali tá certo. Então esse é o grande perigo. A gente tem pessoas dando conteúdo avançado, conteúdo médio e conteúdo raso. E pessoas do conteúdo raso estão chegando no conteúdo médio sem ter esse meio campo. Então é algo bem preocupante, assim. Até por isso eu tenho usado muito menos as redes sociais, mais por questão de trabalho mesmo, e tentado trazer alguns conteúdos mais de valor, assim. Então, inicialmente eu acredito que a vibe do canal vai ser essa pegada meio filosófica, assim, meio conversando. Já te inscreve no canal aí se tu quiser receber mais conteúdos como esse, tá? Esse foi o conteúdo inicial. E aí, conforme eu for tendo insights, assim, de ideias para ir falando, eu vou postando aqui para vocês. Deixa o like e te inscreve e até a próxima.